Olá, caros telespectadores, fãs do Chip Killer. Aqui é o Jefferson, o criador do Chip Killer, quem criou esse herói que muitos falam. Mas na real ele não era coisa nenhuma, tá mais pra anti-herói. Porque mesmo ele matando os chipadores, que é um tipo de pessoa que você odeia, ele ainda assim é um vilão. Porque matar pessoas por um motivo tanto quanto idiota é coisa de psicopata, algo de alguém surtado, nervosinho. Mas mesmo assim, vocês amam ele de qualquer forma. E sinceramente, ele é o melhor antagonista do canal, mais famoso, com a melhor saga que tem. E hoje eu estarei falando de algumas ideias que foram descartadas. Eu ia fazer, mas acabei desistindo, por alguns motivos. Vamos lá para essas ideias aí que eu deixei de lado. Bem, a saga passou por dois períodos. O período quadrilogia, que é entre Chip Killer 1 até Chip Killer 4, o capítulo final. Esse é o período quadrilogia. E depois veio um outro período que acabou sendo encerrado com Curse of Chip Killer. É de The Return of Chip Killer até Curse of Chip Killer. Eu chamo de período of Chip Killer, que significa do Chip Killer. Tem Bridge of Chip Killer, Sun of Chip Killer e bem, vai assim por diante, mas acabou sendo encerrado com Curse of Chip Killer. Talvez eu faça mais? Sim, talvez eu faça mais, mas não é garantia. Vou ficar por uma boa pausa porque, sinceramente, já tô um pouquinho cansado. A primeira ideia descartada surgiu no período quadrilogia, entre Chip Killer 2 e Chip Killer 3. Bem, nesse meio tempo aí, eu tentei fazer um Mamishi versus Chip Killer. Se eu tentei ajudar os dois, fazer um crossover da hora. Mas eu deixei de lado, tipo, deixei de lado, não foi pra frente, acho que até esqueci de fazer. Vai surgir? Vai vir esse minifilme? Não. Acho que não, acho que eu nem vou tentar. Acho que vai haver até história narrada. A segunda ideia foi em Son of Chip Killer. Bem, a coisa seria quase a mesma coisa do que vocês viram em Son of Chip Killer, mas teria uma diferença. Em vez de clones do Joseph Jackson Jr., seria uma outra ideia. Um culto. Ele meio que uniria vários haters de Chip, várias pessoas que odeiam, desprezam. Ele uniria e faria uma espécie de culto para destruir a Chip City. Mas eu deixei essa ideia de lado, tipo, porque ia ser muito problemático fazer cada chipador, hater de chipador, quer dizer, diferente, de uma espécie diferente. Seria muito complicado. Eu queria fazer o projeto um pouquinho mais depressa. E bem, essa seria a ideia original, seria um culto. Tanto que esse culto ganharia uma espécie de spin-off, que eu vou falar agora. Cult of Chip Killer. Bom, esse seria uma espécie de spin-off. Na verdade, não sei se seria exatamente um spin-off ou um novo filme do período off Chip Killer. Bem, a ideia seria meio que o Chip Killer tentaria um tipo de ajuda, formar um culto. Sabe, a mesma coisa da outra ideia anterior. Ele tentaria formar mais chipadores e viria... Mais chipador não, mais haters de chipador. Ele criaria um culto para matar vários chipadores. Mas eu descartei essa ideia, porque tipo, Curse of Chip Killer já encerrava muito bem. E tava de boa Curse of Chip Killer, e tá bom. Então Cult of Chip Killer provavelmente nunca verá a luz do dia. Falando em Curse of Chip Killer, eu tava planejando ele muito antes do Bridge of Chip Killer. Na verdade, no mesmo período, quando eu tava fazendo o Bridge of Chip Killer, eu já tava planejando o Curse of Chip Killer, ou Chip Killer vs Mecha Chip Killer, que era o nome original, mas eu mudei pra ficar igual aos outros, tipo Bridge of Chip Killer, Son of Chip Killer, tudo Chip Killer, essas coisas. Bem, antes o filme poderia ser muito mais emocionante e ao mesmo tempo triste, acho que você até ia odiar. O roteiro seria o seguinte: o Chip Killer estaria tentando matar um último chipador vivo. Tentaria matar. Só que assim, aí veio o Mecha Chip Killer pra proteger essa pessoa. E bem, essa pessoa antes ela era meio que filha, era uma mulher, era filha de algum presidente, não sei, essas coisas. E bem, só que tem um porém, se ele matasse essa última chipadora, ele iria desaparecer, pois
O propósito do Chip Killer é matar vários chipadores do mundo. Assim que ele completasse, ele estaria completando sua missão. Bem, matar ela seria a mesma coisa que assinar seu apago da existência. Então ele seria meio que apagado da existência se ele fizesse isso. E o minifilme seria muito mais emocionante. Mas eu deixei de lado porque, sei lá, eu não queria um final 100% triste. Não, vocês iam me odiar se o Chip Killer desaparecesse. Chip Killer versus Máquina. Sim, eu faria o Chip Killer contra a Máquina. Lá do anime do Rand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 an. Bem, o roteiro seria mais ou menos assim. O Chip Killer tentaria matar uma humana lá no mundo do Chainsaw Man. E a Máquina vê que ele tem um bom potencial pra ser uma boa arma. Aí ela tenta controlar ele, vem bababá, bebê, eles lutam, tal. E o Chip Killer obviamente vence ela. Bem, só que esse mini-filme chamado Chip Killer vs Máquina poderia ter sido o filme final do período of Chip Killer. Poderia ter sido. Mas logo eu tentei fazer um universo alternativo. Tipo, a Máquina de um universo alternativo, essas coisas. Então seria basicamente isso o anime. Ele seria de um universo alternativo. Bem, eu descartei porque as lutas poderiam ser muito estranhas, não ficariam legais, essas coisas. Então eu descartei essa ideia. E tá aí, mano. Mano, essa foi a ideia mais doida que eu já tive sobre a saga Chip Killer. Chip Killer contra a Máquina. Simples assim. E bem, essas foram as ideias descartadas que eu fiz, né? Eu descartei porque umas foram doidas, outras ficaram ruins. Não que elas ficaram ruins, mas na minha concepção ficaram um pouquinho ruins. Bem, essa foi a ideia do especial de 1 ano do Chip Killer, nosso assassino tão favorito do nosso canal. É isso, tamo junto e até a próxima, caro telespectador.